Olá, meus queridos amigos e companheiros do Movimento Espírita, aos meus amigos e irmãos do Centro Espírita João Moreira Rego, nesse momento, no dia de hoje, em que nós nos reunimos para falar sobre o Evangelho de Jesus, com o coração alegre e feliz que retorno nesse agrupamento espírita, estendendo esse meu sentimento de gratidão pelo convite a todos os companheiros do movimento espírita da região de Juazeiro, Petrolina, enfim, Bahia, Pernambuco, nossos amigos do Piauí, do Ceará, enfim, todos aqueles que são simpatizantes do movimento espírita. Eu faço o convite para que nos acompanhem no dia de hoje para falarmos de Jesus nesse momento de dificuldades que nós estamos atravessando na vida em comum, pelos flagelos que a humanidade vem enfrentando, vem sendo atingida nos últimos tempos. Portanto, falar do Evangelho de Jesus é falar sobre esperança, é falar sobre paz e de coragem para enfrentar as dificuldades da vida. E por falar em coragem, antes disso eu vou fazer uma pequena leitura do livro Coragem, de Chico Xavier, que foi ditado por diversos espíritos. A mensagem que vou ler foi ditada pelo espírito Emmanuel, nessa obra, Coragem de Chico Xavier. E o título da mensagem é: Se crês em Deus. Se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentarás o equilíbrio da vida acima de toda a perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e de proteção do que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitará inimigos e opositores, à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Essa mensagem de Emmanuel nos faz refletir profundamente sobre a questão da fé, a fé que construímos a cada dia, com o desenvolvimento do nosso aspecto moral, da nossa inteligência, do lado intelectual. A fé construída por meio do raciocínio, da reforma íntima, que nos vai propiciar o crescimento da asa da moralidade e da intelectualidade. É, portanto, essa fé que nós somos concitados a todos os dias, a todos os instantes de nossa vida, a exercitar. Por mais que nós tenhamos, sejamos titubeantes, vacilantes, diante do momento de perigo, do momento de adversidade, Deus sempre nos espera, está sempre
conosco nessa jornada tão difícil, né, que é a jornada reencarnatória. O tema de hoje, que foi sugerido pelo Centro Espírita João Moreira Rego, é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. No mundo que nós vivemos, né, de tanta intolerância, ainda de discriminação, de não aceitação de ideias adversas, né, que opõem aquilo que nós achamos que é a verdade, nós agimos muitas vezes com rispidez, muitas vezes com violência, né, agredindo o nosso irmão, o nosso companheiro, abrindo chagas profundas no coração, né, das pessoas e também no nosso interior, nos nossos corações, nos tornando pessoas amargas, pessoas que vertem fel, né, indiferença e violência. Jesus, o profundo psicólogo, né, da humanidade, conhecendo bem a natureza humana, né, no Sermão do Monte, quando Jesus sobe ao monte e profere as bem-aventuranças, bem-aventurados, e aí continua, né, a sua exposição. Talvez seja o período em que Jesus, ou o momento em que Jesus proferiu ou fez um discurso mais alongado, né? Jesus geralmente utilizava-se de máximas, né, de parábolas concisas, precisas, né, da exata medida em que Jesus, por ser um espírito muito elevado, usa poucas palavras, né? Ele exemplifica mais para lembrar daquela citação de Francisco de Assis, que nós devemos levar o Evangelho ao nosso irmão dentro de nós o tempo todo. E algumas vezes, se for preciso, falemos. Então, na verdade, o que o nosso querido Francisco de Assis, né, fiel discípulo de Jesus, nos diz é isso. Jesus agia, mas quando os homens precisavam ouvir a sua palavra, ele a utilizava, em último caso. E era muito econômico nas palavras, porque sabia dizer com precisão de conceitos. Então veja que uma das características do Espírito é falar muito pouco, é isso? Exemplificar bastante para nós. Pois bem, então quando Jesus profere a bem-aventurança da misericórdia, ele lançava um olhar profundo sobre nós. O que Jesus buscava acordar no interior da humanidade é a questão da disfarçatez ou até mesmo da hipocrisia. Jesus foi um forte combatente da hipocrisia da humanidade naquele momento, há mais de 2000 anos. Mas essa mácula, né, essa defecção moral encontra ainda guarida na humanidade até hoje. Nunca se fez tão vivo, tão presente, tão atual os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus disse: perdoai para que vos perdoe, né? A bem-aventurança contida lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Vejam, a questão da misericórdia está intimamente ligada a uma das virtudes, que é a virtude do perdão, é um sentimento de perdoar. O que seria perdoar? Quando Pedro questionou Jesus, dizendo a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus, né, com a sua paciência, né, com o seu aquele seu sentimento de explicar e reconhecendo que os seus discípulos, os seus apóstolos, no caso Pedro, ainda encontravam algumas dificuldades, algumas sombras para a compreensão do seu apostolado, e Jesus muito calmamente se vira a Pedro e diz: Pedro, não digo perdoar apenas 7 vezes o seu irmão, mas 70 vezes 7 vezes. Numa conta rápida, nós podemos chegar, então, tem um limite o perdão? Não, na verdade, nós precisamos interpretar o sentido, né, da lição de Jesus. Quando Jesus disse perdoar 70 vezes 7 vezes, ele não limitou isso a uma equação aritmética simples, limitada pelo número, mas que nós devemos perdoar indefinidamente, ilimitadamente. Porque toda vez
que eu nego o perdão a alguém, o meu coração está cheio de rancor, está cheio de ódio, que me impede de praticar o perdão. Que antes de tudo que a gente precisa ter em mente, que o perdão é libertador. É libertador, antes de tudo, para nós. Antes de tudo. Porque a partir do momento em que eu expulso o perdão do meu coração, eu estou, na verdade, me trancafiando, me jogando numa cela que vai me causar dores, doenças gravíssimas. Fazendo um comparativo, numa prisão insalubre, nós corremos o risco, né, de sermos atingidos por várias enfermidades. Isso com relação ao ódio, à vingança, o não perdoar, nós também estaremos numa prisão e lá estaremos sujeitos a uma série, né, de insalubridades, de enfermidades, que podem se projetar, inclusive, né, na nossa constituição física, somatizando, exteriorizando no nosso corpo físico as mais variadas doenças, né, as doenças autoimunes que a medicina hoje estuda de maneira muito séria os efeitos desse desarranjo, né, na nossa saúde mental, se projetando em doenças visíveis, né, como doenças de pele, as doenças autoimunes, ou até mesmo o desequilíbrio no campo mental, desencadeando doenças como, por exemplo, a depressão, né, enfim, uma série hoje de problemas que nós presenciamos na humanidade. Então veja, o perdão, ele impõe antes de tudo, dentro da bem-aventurança da misericórdia, o esquecimento das ofensas. Bom, você pode se questionar no seguinte sentido: perdoar é esquecer? Nós temos talvez eu encontre algumas questões relativas a isso, que diz respeito, até uma diferença com algumas pessoas do movimento espírita, que diz respeito a quê? Diz respeito se perdoar, né, seria esquecer. Nesse momento, né, que a gente está nessa palestra aqui, você poderia questionar: Marcos, mas veja, como você pode associar o perdão ao esquecimento? Imagine o seguinte caso, a seguinte situação: alguém mata o meu filho, mata o meu pai, minha irmã, me causa um prejuízo muito grande. Como é que eu vou esquecer isso? Pois bem, Paulo foi muito preciso. Quando Paulo disse que perdoar realmente é esquecer, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Paulo coloca dessa maneira, Paulo antevê, né? Paulo, na verdade, tem a sua visão ampliada agora no mundo espiritual, onde se reúne com espíritos de escola, espíritos elevados, e ele vai verificar que esses espíritos têm uma característica muito peculiar, que é o esquecimento de todas as ofensas, a superação, né, de todo e qualquer sentimento negativo, todo e qualquer sentimento ruim. E aí você pode se questionar: muito bem, Marcos, então o que é o perdão nos termos terrenos? Para nós, homem, terra a terra, ainda espíritos em evolução, perdoar para nós, na nossa situação, é simplesmente não retribuir o mal com o mal. É o que nós podemos fazer diante da nossa situação. O perdão, que seria o esquecimento de todas as ofensas que nos são irrogadas e praticadas, isso seria um atributo das almas mais elevadas. Aí você pode se questionar: Marcos, ainda não entendi. Como assim? Então, eu não sou uma alma elevada porque eu não esqueci, tudo bem, eu não retribuí o mal com o mal, mas eu não esqueci o que me foi feito. Então, eu sou uma alma ainda não elevada? A resposta é sim. Mas vamos fazer uma outra abordagem aqui para a gente aclarar esse ponto de divergência dentro do movimento espírita. Fazia eu uma palestra, né, presencial quando era possível, e algumas pessoas me disseram, eu fiz uma pergunta, né, joguei a pergunta: perdoar é esquecer? Aí muita gente disse: não, veja, perdoar não significa que você tem uma doença, né, degenerativa, Alzheimer nesse caso. Gente, é uma resposta muito curta, muito rasa, para que nós possamos compreender efetivamente o perdão. De fato, para nós, como mencionei, perdoar não é
esquecer necessariamente diante da nossa condição. Sabedor disso, Paulo já mencionou no Evangelho, como pontuei, mas Emmanuel, no livro O Consolador, salvo engano, no item 340 da obra O Consolador, é uma pergunta, né? 340 do livro Consolador. E Emmanuel foi, como sempre, muito preciso e muito feliz nas suas considerações. Ele coloca alguns argumentos para que a gente possa entender isso. Veja, Emmanuel diz que diante da nossa condição realmente, né, de espíritos ainda em evolução, o perdão para nós seria o que Jesus espera de nós, o que Deus espera de nós é apenas não retribuir o mal com o mal. Isso já é um ponto, sinal de avanço. Mas para nós ainda, almas ressentidas, ainda somos pontuados pelo orgulho, né, pela vaidade, enfim, ou por outras questões, nós não esquecemos, nós apenas não retribuímos o mal com o mal. Isso é um avanço muito grande. Bom, se eu retribuo o mal com o mal, aí já viu que realmente o perdão não faz parte ainda, né, de todos os nossos tesouros espirituais. Ele não compõe o nosso tesouro espiritual, a nossa luz interna. Pois bem, agora o esquecimento é um outro passo. E Emmanuel, ele faz uma consideração importante. Ele diz assim, olha, para as grandes almas, aquelas que perdoam, ainda assim é necessário a vigilância e a oração. As grandes almas, almas elevadas, elas esquecem o mal que lhe foi praticado. E ele cita um ponto fundamental. E aí vem a grande colocação que Emmanuel faz. Ele diz, olha, só é possível perdoar se você esquecer. É possível perdão com esquecimento. Perdão e esquecimento são questões indissociáveis. Porque, vejam, ele coloca que o perdão é necessário para o esquecimento e cita um exemplo muito claro. A reencarnação. Marcos, o que tem a ver a reencarnação com o perdão? Vamos lá. Nós sabemos, nós espíritas, um dos princípios da doutrina espírita é o princípio da pluralidade das existências. Nós já tivemos várias existências. Temos uma única vida, mas várias existências. E nessas várias existências, nós construímos laços de amor, carinho, amizade, enfim, laços afetivos, muitos inquebráveis, muitos indeléveis ao passar do tempo. Mas também nós cometemos equívocos, porque somos espíritos ainda em evolução. Ferimos alguém, traímos a confiança, o amor de alguém, e isso leva a rusgas, né, arestas para as existências precedentes. Pois bem, imagine alguém, ou pode ser qualquer um de nós não sabemos, tenha cometido um crime muito grave contra outra pessoa, ou fomos vítimas, né, de uma ação criminosa, de uma ação, enfim, sorrateira, uma ação vil, violenta. E aí nós, enfim, como espíritos imortais, reencarnamos. E aí nós reencarnamos e nós sabemos, né, que a primeira comunidade em que nós somos acolhidos é a nossa família. Né? Pai, mãe, pais, né, em geral, irmãos, enfim, o âmbito familiar, né, esse cadinho onde almas são amoldadas, né, isso são amalgamadas, são novamente trazidas para o cenário da vida. Aí, diante disso, nós identificamos uma mãe carinhosa, um pai amoroso, irmãos, é isso que nós habitamos a mesma casa, o mesmo lar. Imagina o seguinte, se nós não esquecemos as ofensas que nos forem rogadas. Imagina um pai, uma mãe que recebem nos seus braços um filho. Identifica nesse filho aquele que foi o autor da sua desgraça na existência precedente, do seu decaimento, ou que lhe tirou a vida. Imagine se um pai ou mãe, nessa situação, não fosse abençoado pelo véu do esquecimento, como cita Paulo no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não fosse lançada sobre essa situação o véu do esquecimento, será que o perdão poderia ser construído? É a grande pergunta. Deus, sabedor disso, nos facilita, porque nós não temos ainda condições de exercitar o perdão nessa estrutura, que perdoar é algo realmente divino. Como nós não temos condições, nós somos abençoados pelo véu do esquecimento, através da
reencarnação. Quantos crimes são apagados? E como disse o apóstolo, não é isso? O amor cobre uma multidão de pecados. E como se cobre a multidão de pecados? Através do amor. Isso é possível para nós cobrir esses pecados do passado através do amor, que é a única moeda, né? Vamos colocar assim entre aspas, né? A moeda universal. É isso que é o amor. Como o amor pode ser construído para apagar todos esses pecados realizados no passado, se nós não formos abençoados também pelo véu do esquecimento? O amor é sinônimo de perdão. O amor só será praticado nesse caso, ou exercitado em muitas situações, se houver o esquecimento do passado. Vejamos as obras variadas, né, dentro do Espiritismo, como no livro Missionários da Luz, é isso? Onde casais que se envolveram no passado num triângulo amoroso, um tentando contra a vida do outro, e aí nós temos uma belíssima explicação de André Luiz sobre a reencarnação de Segismundo, quando ele retorna ao lar, ao convívio daqueles em que ele, diante da sua ação impensada, apaixonada, acabou trazendo infelicidades, né, para o casal que agora serão seus pais. E eles só se reequilibrarão perante a justiça divina por meio do amor e do esquecimento. O esquecimento no plano reencarnatório. Depois de construída a relação, né, com amor, com paz, com dedicação, com renúncia, o perdão estará completo. Então veja, quando nós falamos do perdão, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o perdão não é algo tão simples, não é simplesmente chegar e falar e perdoar. Veja que eu estou falando aqui de reencarnação, de existências precedentes, estou falando de encontros, né, reencontros, para que o perdão se consolide. Então o perdão é um processo que começa com, né, o ato de não revidar o mal com o mal. A gente está no primeiro ponto. Você começou a perdoar aqui, ó, quando você não retribui o mal com o mal. É o primeiro ponto. Se você for colocado numa situação que você pode criar um embaraço para aquele que foi seu ofensor, você abre mão dessa vingancinha, não é isso? Você está no primeiro degrauzinho. E aí nós vamos construindo isso. E veja, pessoal, e aí vem a complexidade, por isso que Jesus foi bem claro nesse sentido. Ele vai nos dar outro exemplo de como nós podemos exercitar o perdão. Ele entende que nós precisaremos, para muitos de nós, espíritos ainda imperfeitos, de outras existências, para perfectibilizar, para completar em nós o perdão. Por isso que Paulo menciona que o perdão é uma característica das almas elevadas. O perdão completo, não esse perdão, né, que nós temos aqui de falar, e a gente vai tratar desse tema daqui a pouquinho, né? O perdão apenas nos lábios e não do coração. O perdão do coração das almas elevadas. O perdão dos lábios ainda um espírito ainda titubeante, não é isso? Um espírito que ainda não compreendeu a extensão dessa palavra, o amor. Então o perdão é todo um processo, né? É toda uma evolução do espírito, o perdão completo. É por isso que isso causa alguns debates no meio espírita mesmo. Mas eu tenho essa compreensão apoiada no que eu disse aqui. Claro, não tirei isso da minha cabeça, né, gente? Assim, até porque a gente precisa também se apoiar nos princípios da doutrina espírita. Dizer, olha, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está no Evangelho de Jesus, nas obras complementares da doutrina espírita, não é isso? Nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, de Joana de Ângeles, não é isso? A gente precisa, obviamente, fazer essa construção. Então eu vejo o perdão, na verdade, como um processo, né? Um processo muito maior, que começa com a nossa primeira atitude, que é de não revidar o mal que nós sofremos. É o perdão. Então o perdão, Jesus ressaltou tanto isso, porque ele menciona, né? Nós podemos inferir da sua bem-aventurança, que o perdão ele tem um efeito, primeiro, moral, isso que eu mencionei, mas também um efeito material. E vamos lá, vamos avançar aqui. Por que o efeito material? Se nós pensarmos naquele antigo dito popular, né? Morto animal, morto veneno. Mas isso não se aplica a nós, espíritos imortais.
Porque toda vez que nós nutrimos, é isso, as dissensões com o nosso irmão, com o nosso companheiro de jornada, com a sua extinção física, apenas no aspecto físico, da sua vestimenta física, da morte biológica, essas dissensões elas permanecem além túmulo, né? Gerando os processos que nós chamamos de processos obsessivos, que a ação insistente, persistente, que um espírito ainda não elevado mantém sobre o outro, uma influência negativa, uma ação negativa que muitas vezes pode causar naquele seu adversário encarnado, que é uma das hipóteses, né? Que é a obsessão de desencarnado para encarnado, que é a mais comum, é que nós, dentro do movimento espírita, mais temos contato. Isso pode causar no encarnado doenças mesmo orgânicas, não é isso? Levar à loucura ou até mesmo ao suicídio pela ausência do perdão, porque ambos não se perdoaram, encontram-se ainda num processo de disputa, num processo de antipatia. Seguindo um pouquinho mais, o que Jesus diz para todos nós, que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos, com os nossos adversários, com os nossos irmãos, enquanto estamos a caminho com eles. A caminho onde? A jornada reencarnatória. Para que ele não nos entregue o juiz ao ministro da justiça e que nós sejamos jogados numa prisão. A prisão que pode ser traduzida em processos de sofrimento, em dor, de processos de obsessão. E não sairemos de lá até pagar o último ceitil, até que nós paguemos o último centavo. Esse centavo a ser pago, né? Essa dívida a ser paga é o equilíbrio perante as leis de Deus. Quantos espíritos permanecem por séculos e séculos na busca de vingança? Esses espíritos estão algemados, estão presos num cárcere insalubre por não se perdoarem. E vejam, nós temos uma obra belíssima, né? Citando aqui para ilustrar a nossa conversa de hoje, o livro Dramas da Obsessão, né? Onde espíritos permanecem por mais de 4 séculos, 4 séculos, em processos obsessivos, se reencontrando, se buscando. É o caso da família de Leonel, né? Onde todos os integrantes da família são obsidiados por espíritos que foram prejudicados por essa família. E aí todos são levados, né? Ou são obsidiados, e os seus obsessores, os induzem ao suicídio, né? Alguns se suicidam e todos os membros dessa família estão ali num processo obsessivo gravíssimo, né? Citado por Ivone do Amaral Pereira nessa obra Dramas da Obsessão. Então vejam que esses processos podem levar a consequências funestas, né? Entrando esses espíritos num ciclo vicioso, né? De revide, revanche, que podem levar séculos e séculos. Mas diante da bondade divina, a intercessão do Dr. Bezerra de Menezes, que levam essas criaturas então para uma casa espírita, para que eles possam compreender então qual é a verdadeira mensagem trazida por Jesus. Um processo dolorido, né, que eu recomendo a todos que leiam essa obra, Dramas da Obsessão, um livro bem fininho, pessoal. Uma história, esse romance trazido por Ivone do Amaral Pereira, com a intervenção do Dr. Bezerra de Menezes. Portanto, quando Jesus recomendou a nossa reconciliação, para que nós evitássemos esses processos gravíssimos de obsessão que podem durar séculos. Vejam, estou dizendo aqui, séculos e mais séculos. Pois bem, quando Jesus assim o coloca, a questão do perdão, você pode se questionar, mas Marcos, veja, eu perdoei, mas o outro não me perdoou. Geralmente quando há aquele revide, né, aquela ação recíproca, enfim, promove uma ação, outro vai lá e revida, e os dois entram num processo de dissensão, de ódio, de discórdia. Aí um é tocado e diz, olha, eu perdoei. Vejam, o perdão não depende da aceitação do outro.
O perdão é uma atitude unilateral. Liberta aquele que perdoa, porque já tocou nele a luz da sua consciência. É isso, ele deixou, como mencionou Jesus, ele deixou brilhar a sua luz interior. Ele fecha a porta para o ódio, para o rancor. Perdoou. Mas o perdão não nos desonera, muitas vezes, da reparação. Muitas vezes não, em todas as vezes, da reparação. Mas a reparação para nós se torna algo menos pesado. Porque tenho o meu coração livre, me arrependi muitas vezes do que fiz, ou entendi a situação do outro e o perdoei. O perdão agora é construir uma nova ponte, construir um novo caminho, deixar essa prisão e seguir adiante. Mas o outro não me perdoou. Nós precisamos entender o momento, a situação daquela criatura que não nos perdoou. Mas ele não pode desenvolver um processo obsessivo contra mim. Deus não permitirá. Porque agora deixei entrar na minha vida a luz. Não vibrarei mais na frequência do ódio que aquele irmão me projetava. Porque o que ocorre muitas vezes nesses processos de rancor, de ódio, de vingança, é que os oponentes estão numa mesma vibração ruim, deletéria. Quando um se desliga dessa vibração e se eleva, realmente aquela transmissão de sentimentos ruins, ela encontra um empecilho, uma parede, e o outro espírito segue adiante. Eu vou dar um exemplo dessa mesma obra que se tem, Dramas da Obsessão. A família que obsidiava, a família encarnada, a família que estava encarnada, terrestre, ela tinha um componente, uma pessoa, Esther, o espírito Esther. Ela também foi vítima dessa família encarnada, que era vítima agora de obsessão, mas ela os perdoou e seguiu adiante. Relata o Dr. Bezerra de Menezes que ela era um espírito alvo brilhante, já esquecido daquilo que havia ocorrido. E vejam, cito um outro exemplo. Um sacerdote que comandava as ações de perseguição se arrependeu, passou por processos amargos, encarnações muito duras, mas se reequilibrou perante as leis de Deus. Agora o restante que permanecia naquele sentimento de vingança eram espíritos que ainda se apresentavam, com uma aparência muito ruim, apresentando sinais da tortura, dos sinais em que foram queimados, esfolados vivos, e espíritos em baixa vibração ainda. Então veja como o perdão é capaz de fazer com que os espíritos se elevem, que nós, seres espirituais, nos elevemos. Portanto, nós devemos apresentar os nossos corações sempre puros. Quando Jesus citou aquela passagem em Mateus 5, 23, 24, conhecida, Ide antes de fazer a sua oferta a Deus, é isso? Apresentar o seu sacrifício a Deus, antes de tudo, limpe-se. Limpe o seu coração. Não vá ao templo religioso, não vá na casa espírita, é isso? Orar antes de limpar o seu coração. Porque vejam, você pode falar, Marcos, mas espírita não leva sacrifício ao altar, oferendas, de fato. Não leva. O que é que o espírita, o cristão, o temente a Deus leva a Deus? Não mais o sacrifício material, porque nós estamos, obviamente, vemos muito mais além do que a simples matéria. A oferenda, o que nós fazemos, o que nós entregamos a Deus, é nossa própria alma. Quando vou ao templo religioso, quando vou ter com Deus, a oferenda é minha alma. E ela deve estar limpa. Ela deve estar agradável a Deus. Portanto, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, quando Jesus disse, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É apresentar a Ele a nossa alma pura, despida de qualquer sentimento de vingança e de ira contra o nosso irmão, o nosso amigo. E um aspecto importante, como eu mencionava, hoje nós temos uma intolerância muito grande no que diz respeito às ideias, contrárias à nossa, e por vezes nós identificamos sempre no outro o problema. Nós enxergamos, e aí quando Jesus, mais uma vez, pessoal, quando Jesus diz
que nós somos capazes de enxergar um argueiro no olho do nosso companheiro, um cisco, uma pequena partícula, mas não enxergamos uma trave diante dos nossos olhos, ou seja, né, uma viga de madeira enorme, né, que são os nossos defeitos. Nós sempre apontamos para o outro, nós projetamos a luz, né, a nossa lupa para enxergar os defeitos alheios, mas não voltamos a luz para enxergar as nossas dificuldades. Portanto, o que Jesus recomenda é que nós sempre utilizemos a empatia, se colocar no lugar do outro, entender que os nossos companheiros estão em situações de evolução diversas. É bem verdade, que nós somos espíritos mais ou menos dentro de um grau evolutivo. Estamos lá na terceira ordem, né, dos espíritos. Somos espíritos imperfeitos. Raríssimas exceções encontraremos espíritos bons na Terra. Ah, está sendo muito duro, não sou espírito bom. Bom, aí é o seguinte, não sou eu que estou dizendo, claro, cada um deve lançar a luz interior em si. Mas eu concito, né, aqui convido a todos aqui a fazer uma análise, né, do item 100 do Livro dos Espíritos, né, a questão da escala espírita. Quando Kardec assim coloca quem são os espíritos bons, não os puros, né, pessoal, porque aí realmente complica bastante para a gente. A nossa situação hoje, poderemos vir a ser espíritos perfeitos? Sim, óbvio, lei do progresso, que dependerá do esforço de cada um de nós. Mas quando nós verificamos se nós somos espíritos bons, eu já mencionei em conversas com vários companheiros em dinâmicas, enfim, a gente fazia lá uma dinâmica. Aí todo mundo falava assim, não, eu não sou espírito bom, humildade gera um sinal aparente, mas eu falava, não, eu sou um espírito bom. Aí, quando a gente vê a descrição do que é um espírito bom, nós temos um choque de realidade. Aí nós vamos verificar que nós não somos tão bons assim. Nós somos espíritos imperfeitos, né? E nós temos várias classes de espíritos imperfeitos. Porque para ser um espírito bom, eu não posso em nenhum momento, em qualquer situação, nutrir sentimento de ódio, vingança, eu devo perdoar as ofensas que me são irrogadas, enfim. Não é isso? Aí quando você fez, mas você já teve algum sentimento ou sentimento de vingança? Já, então muito bem. Você é um processo, você está num processo para se tornar um bom espírito, mas por enquanto, né, todos nós, grande parte dos espíritos que habitam a Terra são espíritos imperfeitos. E nós somos e temos essa grande dificuldade. Por isso Jesus dirigia essa mensagem para nós. Limpemos os nossos corações no momento em que nós vamos fazer uma oferenda a Deus, que é oferecer a nossa alma, nos apresentarmos a Deus. Então, como Jesus via isso na questão do argueiro e da trave? Pois bem, isso indica a ausência de caridade para com o próximo, quando nós verificamos o defeito alheio. Mas nós devemos nos perguntar o seguinte: se eu analisasse o que eu estou fazendo, bom, que pensaria eu, por acaso, se eu visse alguém fazer o que eu faço? Eu aprovaria ou reprovaria? Acho que é a grande questão, se colocar nessa situação, né? Situação do outro. Agora, por que a questão de não olhar o defeito alheio é sinal de caridade? O Kardec questiona Jesus sobre, os espíritos, né? O que seria a caridade? E aí ele coloca numa tríade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão de todas as ofensas. A indulgência, né, não significa tapar os olhos para a imperfeição alheia, mas toda vez em que nós identificamos uma falha moral em alguém que nós amamos, em nós mesmos, a partir de nós, né, jogando desse critério, mas também no próximo, toda observação que nós fazemos deve ser observações construtivas, chamar em particular, orientar. É claro que nós não estamos nos colocando na posição de julgadores. Uma coisa que Jesus menciona, e aqui eu vou adentrar, né, a tão conhecida parábola da mulher adúltera, não é isso? O que Jesus, a preciosa lição que Jesus nos deu ali foi a questão do julgamento para reprimir o mal, né?
Então, porque veja, nós somos seres racionais e nós, por muitas vezes, teremos aí, no caso, proferiremos juízos de valores sobre determinadas questões. Isso aí é óbvio, é inerente ao ser humano. Então, veja, a partir do momento em que eu formo um juízo de valor, estou, de alguma maneira, realizando um julgamento. Então, o julgamento que é feito para reprimir o mal, isso não é contra a questão de não julgar para não ser julgados. Aqui é um julgamento com um fim benéfico, de uma corrigenda, assim como nós fazemos, né, com os nossos filhos, com os nossos amigos que amamos. Chama o companheiro e diz: olha, essa tua conduta não estaria causando prejuízo e tal, mas no sentido de orientar, não para diminuir a pessoa ou para criar dissensões. O julgamento é inerente a nós. É o julgamento não para desacreditar a pessoa, mas para reprimir o mal. Agora, não cabe a nós condenar. Nós somos censores da vida alheia, mas o julgamento é possível que se faça. Então, diante de tudo isso, da misericórdia, assim como a misericórdia que Jesus teve para com a mulher adulta, se colocou diante daquela mulher, né, que foi trazida pelos escribas, né, pelos os escribas e os fariseus, né, até diante de Jesus, dizendo: olha, Jesus, diante da lei de Moisés, essa mulher foi pega em adultério, ela deve ser dilapidada, depedrada, né, apedrejada. E aí Jesus se abaixa e continua escrevendo ali, né, na areia, e diz: ora, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E voltou para a sua posição inicial. Diante de tudo isso, o que fizeram aqueles que condenavam a mulher? Foram saindo um a um, dos mais velhos até os mais novos, de maneira em que ela fica só. E Jesus perguntou: onde estão aqueles, mulher, que te condenam? Ela diz: não sei, foram embora. E aí Jesus diz: veja, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Mas veja, o que Jesus faz bem no final dessa passagem evangélica: diz: vá e não tornes a pecar. Jesus não a condenou, mas proferiu um julgamento, que a conduta de fato que ela incorria era incorreta. Assim como aqueles que adulteravam com ela, porque ela, veja, ela não cometeu o adultério sozinha. Houve participantes, não é isso? Então, diante dessa situação, Jesus não a condenou, proferiu um juízo de valor, que de fato ela estava a incorrer em erro, mas a liberou para que ela seguisse, agora sem culpa, sem condenações, sem estigmas, para que se reequilibrasse perante as leis divinas. Então veja como Jesus foi misericordioso. E aí nós somos chamados a uma questão importante: analisar como anda o nosso grau de misericórdia. O quanto nós temos sido misericordiosos. Será que nós somos capazes de exercitar o perdão ainda diante daquele mínimo que Emmanuel, que Paulo, o apóstolo, nos recomendou? É o grande questionamento que fica no nosso encontro de hoje. O quanto estou sendo misericordioso? Quantas vezes eu condeno o próximo? Não profiro juízo de valor simplesmente, e também não chamo para corrigir ou para reprimir algum mal, mas condenando. Quantos inimigos levarei, né, para o túmulo? Quantos inimigos levarei para a minha próxima existência por ter o coração duro, fechado para o perdão? Não, Marcos, mas a pessoa cometeu um erro muito grave comigo, né? Eu mesmo me coloco nessa situação, né? Nós fomos atingidos por uma conduta muito grave. Por que é que eu não consigo perdoar? Eu não vou perdoar. Ou vou perdoar, mas nunca mais quero ter contato com ele. É isso, a gente não vai se ver mais e eu vou evitar. Aí realmente não é o perdão, isso é o perdão dos lábios, não do coração. O perdão é, primeiro, não retribuir o mal com o mal, retribuir o mal com o bem. O bem, muitas vezes, é o silêncio. O bem, muitas vezes, um pouquinho mais do que o simples silêncio, é a oração.
orar por aquele que lhe persegue ou que tem contra ti dissensão, uma diferença. Esse é o grande exercício que se coloca. Então vejam, quando Jesus, bem no início da minha fala, quando eu disse que Jesus é um espírito que fala muito pouco, usa poucas palavras, mas com uma profundidade de sentido imensa. Quando Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão, porque conseguirão misericórdia. Na nossa oração dominical, Jesus, veja pessoal, estou falando de vários pontos aqui sobre essa única citação da oração do Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos. Veja, estou falando aqui já há algum tempo, porque nós precisamos, diante da nossa condição, entrar nos detalhes de que Jesus quis nos dizer. Eu estou falando mais de 2000 anos depois que Jesus já, a última reencarnação de Jesus na Terra, a gente está discutindo isso, o que é o perdão, mostrando os caminhos, as possibilidades. Então, no Pai Nosso, que a gente faz muitas vezes de maneira maquinal, na verdade ali está contido todo o seu Evangelho, quando ele diz, perdoais as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Então vejamos que nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Só obteremos a misericórdia divina se exercitarmos para com o próximo a mesma misericórdia. Então, para a gente fechar aqui a ideia do nosso encontro de hoje, lembremos de Jesus no seu Evangelho. Vamos exercitar o perdão. Naquela primeira escala, toda vez que nós sofremos perseguições, toda vez que nós somos vítimas de conluios, de ações agressivas e violentas, que nós comecemos a praticar o perdão, para que nós possamos nos libertar dessa prisão, para que não sejamos jogados nessa prisão, nessas amarras, e tenhamos que pagar ali pela dor, o último ceitil, que nós possamos deixar florar em nós o único sentimento que é possível, possível nos propiciar a paz, a tranquilidade, a fé no futuro, que é o amor. Então que nós ouçamos a prédica de Jesus que ecoa há mais de 2000 anos, o Evangelho de amor, o Evangelho de paz e de serenidade, mesmo diante de todas as dificuldades, que nós possamos exercitar o perdão, para que nós possamos nos elevar, sermos seres completos, seres felizes, integrais, livres de toda a dor e de todo o sofrimento causado pela ausência do perdão. Então que nós possamos refletir sobre as palavras da noite, lemos as obras de referência da doutrina espírita, a codificação espírita, os 5 livros da codificação, as obras complementares, isso, temos obras belíssimas que tratam justamente da misericórdia que nós devemos ter para conosco e para com o próximo, estabelecendo e melhorando a nossa relação com Deus. Eu agradeço as vibrações de todos os irmãos e companheiros do Movimento Espírita, de Juazeiro, de Petrolina, de toda a nossa região aqui, e que possamos refletir sobre a mensagem tão bela que o Mestre Jesus nos deu diante da sua passagem pela terra e da sua presença constante entre os homens e mulheres de boa vontade. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e para todos sempre.